E aí, gente? Tudo bom com vocês? Faz tempo que não aparecemos aqui. Tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que com certeza está circundando a vida de todos nós durante esses últimos dias, que é toda essa questão da quarentena, Covid, etc. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi uma pergunta e aí eu resolvi falar de uma vez por todas, porque vai que era a sua dúvida também, se eu posso dizer assim. Foi do Dorminx560. Gente, esses users pro tio aqui é meio complicado. Ele colocou assim: mano, o que você está achando do coronavírus? Sendo que você tem asma. Também tenho. Nada a ver com o vídeo, porque ele colocou num vídeo X que eu tinha colocado nos últimos meses, mas que ele queria saber a minha opinião. Eu acho que com certeza ele não tá querendo saber da minha opinião em relação ao vírus, né? Tipo, porque eu acho que a minha opinião em relação ao vírus é a mesma opinião de todo mundo. Infelizmente a gente tá nessa situação hoje. Não sabemos quando isso vai acabar. Tudo depende da vacina, da medicação, porque mesmo acabando a quarentena, as medidas de distanciamento vão continuar e tal. A gente não sabe por quanto tempo e tudo mais. Então acho que ele não queria muito saber a minha opinião sobre o Covid em si, mas em relação à quarentena, ser grupo de risco e tudo mais. Então eu resolvi aqui falar sobre como está sendo ser um cristão asmático na quarentena. Eu sei que pra todo mundo eu acho que tá sendo bem complicado essa situação de quarentena. É uma coisa nova pra todos nós. A coisa mais parecida que aconteceu no começo do século XX. É toda a questão da gripe espanhola, mas mesmo assim os especialistas dizem que é parecida na questão de ter que fazer quarentena e tudo mais, mas que é uma situação completamente diferente que o mundo não viveu antes. Então não é uma coisa que apenas a nossa geração não viveu, mas é uma coisa que a humanidade em si nunca viveu. Eu quero ser o mais transparente aqui com vocês, porque não quero vir aqui e arrotar um monte de santidade vazia, sei lá, tanta coisa que a gente já tem visto aqui. Eu não quero ser mais do mesmo. Quero me mostrar como eu sou, porque eu sou humano. Se eu fosse realmente santo dos santos, eu não precisaria de Deus. Mas pelas minhas fraquezas, que eu entendo que eu sozinho não vou pra lugar nenhum. A gente começou aqui em São Paulo, a quarentena lá pra meados de março, né? Foi no comecinho de março. Então, nas 2 primeiras semanas, eu tava saindo, porque eu tava ajudando o pessoal lá na igreja pra fazer as lives. Depois das 2 primeiras semanas, a orientação mudou. E aí a gente começou a ter cultos abertos, com quantidade reduzida e tudo mais. E aí foi onde eu não tava me sentindo confortável pra ir. Então eu resolvi parar de ir. Conversei com os líderes, com os pastores. E eu falei, não me sinto mais confortável. Eu realmente estou preocupado, porque ainda mais quando estavam falando que o vírus afetava particularmente os pulmões, né? Quem tem asma fica realmente preocupado. Nas primeiras semanas a gente tinha um ambiente controlado, as pessoas eram escolhidas a dedo pra estar ali, a gente sabia que as pessoas estavam se cuidando, abrindo pra mais gente, mesmo que sendo um número menor, a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo, né? Eu me sentia vulnerável ali. Então eu resolvi, não, é melhor não, eu ajudo de casa, faço tudo que precisar de casa, mas não estarei mais presencialmente. E depois dessa decisão, já estou em casa sem sair desde aquela vez. Então eu estou desde a semana da Páscoa em casa. O mais longe que eu fui foi na calçada do prédio. E aí foi onde eu realmente comecei a sentir na minha pele a questão da quarentena, porque até nas 2 primeiras semanas eu tava convivendo muito mais com uma ansiedade coletiva, porque eu não tive grandes mudanças em relação ao meu trabalho. Eu ainda tava indo na igreja, ainda tava tendo uma rotina nessas 2 primeiras semanas, então eu meio que tava tipo, ok, mas eu tava empurrando muita coisa pro tapete, né? Porque querendo ou não, quando você tem ansiedade e você luta contra a ansiedade, é um leão que você tem que matar por dia, né? Então tem dias que você ganha, tem dias que você perde. Se você tenta lutar contra esses leões sozinho, você vai perder com certeza. Quando você vai com Deus, aí a vitória é certa, sem dúvidas. Tanto que é engraçado, porque na minha vida profissional mesmo, eu estava na pindaíba no começo do ano. Uma coisa chamada não saber usar o cartão de crédito. Na quarentena, minha vida financeira deu um plot twist. Pra você ver que eu não teria motivos em relação à vida profissional, que é a área principal que as pessoas estão preocupadas hoje. Nesse ponto, cara, tava tranquilo, eu tava realmente vendo esse sustento de Deus, porque, como vocês sabem, majoritariamente, eu edito vídeos pra YouTube, mesmo a monetização tendo caído durante esses tempos, porque os anunciantes não estão fazendo os anúncios, a constância continua, né? Mesmo que pingando um pouquinho, mas estava constante, porque o pessoal estava em casa, então o pessoal estava vendo mais vídeos. Então, mesmo que pingasse menos o dinheiro do AdSense, era mais gente, então era mais pinguinhos, né? Mas as outras áreas, meu Deus, eu já tava muito abalado em relação a relacionamento com as pessoas, porque era bizarro, assim, eu me sentia muito mal quando eu ia pra igreja, porque a gente chegava e eu falava, isso era angustiante, porque você não podia tocar nas pessoas, né? Você conversava com seus amigos, você olhava pra eles, mas você não podia tocar neles. Nessas 2 primeiras semanas a gente viveu cenas assim que eu acho que eu nunca vou esquecer, que era bizarro, porque a gente chegava na igreja e era tipo um mutirão, a gente mal entrava, a gente já passava álcool na mão, já catava os papéis e começava a passar álcool em todas as coisas, nas cadeiras, nos bancos, nos computadores, nos mouses, nos teclados, nos microfones. Eu olhava pra isso e ficava, cara, é muito estranho isso, né? E mesmo assim eu já tava com essa dificuldade, tipo, mano, a gente não pode conversar perto, a gente não pode se abraçar, a gente não pode conversar normal, a gente tem que ficar longe disso aqui. Então era muito estranho, muito confuso. E obviamente que acentuou quando eu parei de ir realmente.
gente. E obviamente que são motivos pra deixar a gente meio preocupado, pra deixar a gente angustiado, pra deixar a gente ansioso. E eu não sou exceção à regra, eu não sou super-homem. Sempre quis me vender como eu, Daniel, como se fosse um amigo de vocês que tá aqui conversando. Era isso que eu sempre quis. Estava e está sendo muito difícil. Nessa quarentena onde você tá em casa, no silêncio, os barulhos parece que ficam mais altos, né? Tudo parece que toma uma proporção maior. E é horrível, porque eu já li muita coisa, eu já ouvi muita coisa. Só eu sei, Deus, o quanto essas coisas me fizeram mal, quanto essas coisas me destruíram. E assim, se eu tô de pé hoje, foi Deus me levantando. Não tô nem zoando, gente. Teve uma semana assim que foi a minha pior semana em todos os aspectos. Eu tava ouvindo muita coisa, eu tava lendo muita coisa, muita indiretinha, sabe? Muita. Eu já tava entrando em crise com Deus. Desde que eu tive essas primeiras experiências em relação à asma com Deus, eu tava muito tranquilo. Vocês sabem que tem um monte de vídeo aqui em relação à asma, desse aprendizado que eu tive. De Deus me falando, eu não vou te curar agora porque você precisa entender que você precisa de mim, assim como você precisa da sua bombinha, assim como você precisa do ar, que falta todas as vezes que você tem uma crise, você precisa entender que você não é independente. E isso é o jeito que você precisa pra aprender. E realmente, eu sou muito assim que eu preciso fazer pra aprender. Eu não aprendo pela teoria, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito mais na prática. Então, Deus sabe disso. E Deus permitiu que isso acontecesse pra ser algo didático na minha vida. E por muito tempo eu relutei, e quando eu entendi, eu tava de boa. Eu fiquei, não, Deus vai me curar na hora que eu entender. Então, o meu esforço agora não era mais lutar contra a asma, mas era lutar contra o meu eu, contra a minha independência, pra que eu aprenda o mais rápido possível ser dependente de Deus, a deixar Ele realmente conduzir a minha vida. Mas durante essa quarentena, quando você começa a vir coisas como você é medroso porque tá em casa, você não tem fé porque você tá em casa, e aí você começa a ver texto bíblico fora de contexto, usado pra atacar quem tá em casa, muitas coisas foram passando na minha cabeça e eu me vi questionando Deus. Uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu olhei pra Deus e fiquei, por que você não me fez normal? Por que você não me deu um pulmão decente? Eu queria estar indo na igreja, eu queria ser esse jovem normal, que não tivesse que usar bombinha, não precisasse usar medicamento pra asma, que pudesse sair, obviamente com as precauções certas e tal. E foram dias difíceis, até que culminou em 2 crises de ansiedade. E eu fiquei muito mal naquele dia, porque foi no mesmo dia. E eu fiquei muito mal porque eu nem me cobro, né, gente? Então, naquele dia, a primeira minha mãe presenciou. Pra eles era só uma crise de choro, mas eu sabia o que eu tava sentindo. Aquele sentimento velho, tão conhecido, que era tremer a mão, falta de ar, taquicardia, vontade de chorar, angústia. E eu me senti um lixo naquele dia, porque faziam quase 2 anos que eu não tinha crise de ansiedade, que o meu quadro estava estável, tava conseguindo lidar bem. E naquele dia eu não tive uma só, eu tive 2. Tive uma de manhã e outra durante a tarde. Graças a Deus que teve um gatilho, porque essa última vez que eu tive, que foi a Master Blaster, eu não tava vivendo nada pra me fazer ficar ansioso. Eu tava simplesmente na igreja, eu já contei essa história aqui. Tava na igreja cantando e do nada eu tava passando mal. Esse é o problema das crises de ansiedade. Como elas podem vir com um gatilho, elas podem vir simplesmente porque a sua cabeça tá tão doida que ela precisa dar um reiniciar no sistema. Então, acontece nesses momentos mais improváveis. Então, graças a Deus teve um gatilho, que eu soube de onde veio. E naquele dia eu já comecei a questionar de novo Deus. Por que você não me fez uma pessoa normal? Não só por causa da asma. Por que você não me deu uma cabeça normal? Porque eu sempre fui ansioso, né? Por que você não me fez ter a fé das outras pessoas? Por que você não me fez ter a confiança das outras pessoas? E entrei em crise com Deus. Mas Deus é muito misericordioso, cara. Acho que o que eu mais entendi, o que eu mais percebi de Deus foi a misericórdia dele. Porque os barulhos continuaram, os barulhos continuam. Deus foi tão misericordioso porque ele me pegou um dia e falou bem assim: o problema não é o seu medo, Daniel. O problema é o que você está fazendo com o seu medo. Porque a gente endemoniza muito os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a igreja tem, no geral, tem uma péssima conduta em relação a falar de sentimento e emoções. É sempre um tabu. É sempre demonizado isso. Sendo que os nossos sentimentos primários, eu não sou psicólogo, psiquiatra pra entrar em relação ao sentimento e emoção primária. Alegria é normal, tristeza é normal, o medo é normal, a própria ansiedade é normal, mas tudo em níveis normais. Em níveis, por exemplo, a ansiedade é meio que um instinto que mantém a gente vivo, né? A gente alerta. O problema é quando essa ansiedade começa a afetar o nosso corpo, começa a afetar nossas ações e decisões. Aí é onde os sinais começam a apitar. O medo é a mesma coisa, porque a gente meio que aprendeu que o contrário do medo é a fé. Então, se eu estou com medo, eu não tenho fé. E era o que eu pensava. Eu ficava, eu estou pecando porque eu estou com medo. Eu não tenho fé. Eu falhei mais uma vez. E em terapia, minha terapeuta falando, cara, o medo não é o contrário da fé. O medo é normal. O problema é o que você faz, né, com esse medo. E era o que Deus já tinha me falado antes. Mas a grande questão é que Deus começou a me lembrar de homens da Bíblia que tiveram medo. De Elias, Pedro, próprio Jesus no Getsemane. Todos eles tiveram medo porque era um medo natural. O medo é natural. Mas esse era sempre o ponto que Deus batia em mim. O que você está fazendo com esse
esse medo. Porque o medo, quando a gente deixa ele dominar, ele paralisa. Ele enfia a gente em buracos pra se esconder, poupar a nossa vida, né? Porque o medo é meio que instinto de sobrevivência. Então é aquele lugar de proteção que você acha que você vai estar protegido e tudo mais. E a história que ficou muito ressoando durante esse tempo foi a de Elias. Porque é bizarro você ver que Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal, o fogo tinha caído do céu, e ele ouve que Jezabel queria matá-lo. O homem foi se esconder numa caverna. Esse é o problema. O medo, ele às vezes faz a gente esquecer quem Deus é, e faz a gente esquecer que Deus está do nosso lado. Por isso que tem tantas vezes na Bíblia a expressão não temas, né? Porque o medo faz a gente esquecer. O medo, essa sensação de, meu Deus, eu vou morrer, ele sempre faz a gente esquecer de quem tá do nosso lado. Por isso que Deus precisou colocar não sei quantos 200 de vezes, porque tem gente que fala que são 366, uma para cada dia e até no dia do ano bissexto, mas tem gente que fala que não é. Mas enfim, são muitas vezes que Deus permitiu que ficasse na Bíblia a expressão não temas, porque a gente precisa se lembrar dela. Precisa se lembrar que o medo é natural, e foi aí onde que minha cabeça estourou. Porque foi quando Deus começou a falar isso em mim, que era, o meu medo por si só não é errado. Eu sentir medo não é errado. Você sentir medo não é errado. Você não é o pior dos pecadores porque você tá sentindo medo. Mas a grande questão é que a gente precisa fazer algo com esse medo. Porque se a gente não fizer, esse medo vai paralisar a gente. Fazer a gente ficar trancado numa caverna, igual Elias ficou. E Deus precisou ficar falando, meu amigo, ainda tem gente que não se curvou, calma, fica tranquilo, você não tá sozinho, né? E eu não tô falando em relação à caverna, em metáfora às nossas casas, em relação à quarentena, eu estou falando realmente das cavernas que a gente se coloca por medo. Pelo amor de Deus, entendam isso. Eu estou fazendo outra analogia. Essa caverna que é independente de quarentena. Pode não existir quarentena, mas a gente se enfia nessas cavernas de medo, onde a gente se esconde. E a grande questão foi que Deus começou a falar, me dá o seu medo. E foi quando eu lembrei do texto que fala que Deus dá a paz que excede todo entendimento. Quando nós entregamos a Ele a nossa ansiedade, o medo tá muito ligado à ansiedade. E foi onde eu entendi que quando eu entrego o meu medo, que é natural, Deus me dá algo que é sobrenatural. Ele faz essa troca pela graça, porque a gente mesmo não merecia isso. Ele pega algo que é natural nosso, por algo que é sobrenatural dele, que é a paz. O contrário do medo não é a fé. O contrário do medo é a paz. Quando a gente tem medo, a gente não tem paz. A gente fica sempre com essa coisa do alerta. Mas Deus quer que a gente entregue o nosso medo para que Ele entregue a paz dele pra gente. Paz que excede todo entendimento humano. Paz que não tem nada a ver com questões naturais, mas é uma paz sobrenatural. É a paz que mostra pra gente que eu não preciso ter esse meu medo natural hoje, porque Deus está do meu lado. Então eu não vou temer. Eu não vou me preocupar. Eu sei em quem eu confio. E aí você vai falar, ai, depois dessa revelação, nossa, acabou, né? Não, Deus trabalhou muito mais na minha vida. E esses ruídos querem muito que a gente prove alguma coisa. Querem muito que a gente prove que a gente confie. Querem muito que a gente prove que a gente é crente. Querem muito que a gente prove tudo aquilo que nós somos. Isso angustia, porque como que eu vou provar se eu tô em casa? E aí você fica, meu Deus, quem tá lá fora tem mais fé que eu. E eu não confio. E aí você fica nesse looping, né? E eu tô falando isso porque eu estava nesse looping. Aí foi onde Deus começou a me falar mais uma vez. E agora, dessa vez, lá na passagem da tentação de Jesus, que eu nunca dei importância, cara. Depois você lê lá. Porque é engraçado que boa parte dela é pautada em o diabo querendo provar a identidade de Jesus. Se você é o Cristo, se você é quem é, e Jesus o tempo todo jogando a palavra nele. Não só de pão viverá o homem. Não tentará o Senhor teu Deus. Porque ele não precisou provar quem ele era pro diabo. Ele não precisava se validar para o diabo. Ele simplesmente sabia quem ele era. Ele tinha consciência da identidade e do propósito que ele tinha. Então ele não precisava provar nada pro diabo. Nada. E essa é a grande questão. Às vezes a gente quer se provar pras pessoas, a gente quer se provar pro próprio diabo. Só que a gente precisa buscar a nossa identidade em Deus. Ter uma identidade tão fixa e tão firme em Deus para que haja uma transformação e uma mudança de dentro pra fora. Porque quando acontece essa transformação, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre você falar menos e ser mais. Eu vou deixar no card pra você assistir, é um vídeo antigo até. Mas que esse é o ponto. Que você não fique falando que você é, que você faz ou acontece, que você é santo, não sei o que. Não. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, que nem minha mãe falava. Que você seja alguma coisa, porque quando você é transformado, quando você tem raízes e quando a árvore tá bem saudável, com as raízes fundas, meu amigo, as flores e os frutos aparecem. A árvore não precisa depois ficar se provando, ai, não, porque eu sou uma macieira. Não, você tem que confiar em mim, eu sou uma macieira. A macieira é simplesmente quando nasce as maçãs, ela prova que ela é uma macieira, porque os frutos revelam a essência da árvore. Então você precisa, meu amigo, buscar transformação na sua essência, não uma transformação de aparência pra você chegar na cara do diabo e falar, não, é que não, eu não vou fazer
mas eu sou filho de Deus. Não, eu sei quem eu sou. Não, eu confio. Não, eu isso, eu aquilo. Não, procure uma transformação de essência. Peça pra Deus transformar o seu coração. Arrependa-se de tudo que você já fez, todos os seus maus caminhos e peça, Deus, me muda por dentro. Finca minhas raízes lá embaixo, no mais fundo, na rocha firme, e me faz crescer e que os meus frutos revelem a minha essência. E a sua essência não é sua. A sua essência é o Cristo que vai falar e agir através de você. Os seus olhos vão ser os olhos de Jesus, as suas palavras vão ser as palavras de Jesus, as suas mãos vão ser as mãos de Jesus. Tudo vai ser essência de Jesus, porque os seus frutos serão a partir do seu conhecimento de Jesus. Quanto mais intimidade eu tenho, mais da minha identidade eu conheço. Quanto mais da minha identidade eu conheço, menos eu tenho que me provar pro diabo. Isso é libertador. E eu precisei ficar me lembrando várias vezes, e eu estou tendo que me lembrar várias vezes durante essa quarentena. Foi o que eu falei, os barulhos são insistentes. Você precisa lembrar que esse não é o momento de você ficar provando nada pra ninguém. Esse é o momento de você voltar pro seu secreto. Querer ser alguém em Deus, primeiro. Deus tirou a gente dos palcos. Permitiu que a gente saísse dos holofotes pra socar a gente em casa, pra socar a gente no secreto de novo. Porque a gente tava vivendo muito palco. A gente tava vivendo muita aparência. Deus socou a gente dentro de casa pra mostrar que o palco, a aparência, a performance é só uma consequência. A luz é legal, o palco é legal. Opa, meu, super maneiro, bacana. Mas elas não são a essência. A essência tá lá no secreto. E num dos nossos GCLs, que são as nossas células online, um dos nossos jovens falou um negócio que me ficou muito marcado. Ele disse que o secreto não é apenas um lugar físico, mas é o nosso lugar em Deus. É lindo de pensar. Então que você busque esse seu lugar em Deus. E aí todas essas revelações que eu tive vão vir pra você também. Pode ter certeza. O que eu posso te dizer é que os barulhos, os ruídos que você provavelmente deve estar ouvindo durante essa quarentena não são mais importantes ou mais altos do que a voz do seu Deus. A grande questão é que você dá voz pra elas. A gente dá margem. A voz de Deus continua lá, presente e frequente. O problema é que esses barulhos ficam tumultuando a gente e impedindo a gente de prestar atenção no que realmente importa. Então tá na hora de você mandar esses ruídos calarem em nome de Jesus. Tá na hora de você falar, Espírito Santo, cala esses ruídos. Chega. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor, dizendo quem eu sou, dizendo pra onde eu tenho que ir e me transformando e me mudando de dentro pra fora. É isso, cara. Quando tudo isso acabar, meu amigo, se a gente aprendeu tudo que a gente precisava aprender, ninguém segura a gente. E a colheita dos últimos dias vai ser feita e vai ser feita com gosto. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje, que o canal tá voltando aos pouquinhos. Eu já quero voltar a fazer os 2 vídeos por semana, então deixa o seu like aqui pra mostrar que vocês gostaram da volta do canal e compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Beleza? Posso contar com vocês? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe.